Olá, hoje eu gravo da minha casa e espero que você também esteja me assistindo da sua casa, e o nosso assunto não poderia ser outro senão o coronavírus. Eu demorei um pouco para trazer notícias para você do Congresso Nacional, mas de fato eu estava aguardando e observando como o parlamento se comportaria diante dessa pandemia. As medidas foram sendo tomadas ao longo da semana. Inicialmente eles restringiram o acesso ao Congresso Nacional e depois mudaram a pauta do plenário e passaram a deliberar somente projetos de lei relacionados ao combate ao vírus. 3 projetos de lei foram aprovados na Câmara dos Deputados essa semana. Um deles que proíbe a exportação de produtos e equipamentos médicos que podem ser utilizados no combate ao vírus. Um outro que diz respeito à liberação de recursos para a saúde para municípios, e um terceiro que libera a venda de produtos de higienização com 70% de álcool, o que era até então proibido pela Anvisa. Essas votações aconteceram depois de um acordo feito pelos líderes partidários, muitos deles usando o WhatsApp, mas a votação ainda não foi remota. A grande novidade, o grande destaque da semana foi justamente para a votação remota feita no Senado Federal, que é inédito. Em 196 anos de Senado Federal, isso nunca havia acontecido. E isso aconteceu para votarem o decreto de lei de estado de calamidade pública. Esse decreto foi votado hoje pela tarde e foi utilizado o SDR, o Sistema de Deliberação Remota, que foi criado justamente para essa situação que o país e o mundo atravessam. Na próxima semana, o sistema vai ser implementado também na Câmara e a Câmara vai passar a votar remotamente. Um outro destaque é justamente o estado de calamidade pública. O que é isso? Em que implica o decreto de estado de calamidade pública? Bom, o estado de calamidade pública tem previsão constitucional e é regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O que acontece? O presidente da República comunica por meio de mensagem ao Congresso Nacional que ele está decretando o estado de calamidade pública, e essa mensagem automaticamente é transformada num projeto de decreto de lei que deve ser aprovada na Câmara e no Senado. Por que isso? E como é o Congresso que autoriza a lei orçamentária, e nessa lei orçamentária estão previstos todos os gastos e despesas e receitas que o governo federal pode ter ao longo do ano, é também o Congresso Nacional que tem que autorizar o governo federal a extrapolar esses gastos. E é isso que o presidente da República precisa nesse momento. Ele precisa ter autorização para usar recursos de maneira extraordinária para combater a causa dessa calamidade, que no caso é a pandemia do coronavírus. Então, uma vez reconhecida pelo Congresso a calamidade pública, o presidente não está obrigado mais nesse momento, enquanto durar, e vai até dia 31 de dezembro, de acordo com o decreto, o presidente não precisa observar metas de déficit fiscal e nem o teto de gastos previstos anteriormente na lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional. A previsão é que na próxima semana a Câmara vote alguns outros projetos relacionados ao tema, mas ainda não tem uma pauta publicada, não tem nada certo. Eu trago para você na próxima semana mais novidades sobre como vai funcionar o Congresso. Mais adianto que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, já disse que o Congresso não para, então as atividades vão acontecer de uma maneira atípica, mas elas vão permanecer durante esse período de quarentena, que ainda também não sabemos quanto tempo vai durar. Eu aproveito a oportunidade para dizer que o Correia da Silva Advogados, escritório de onde eu sou sócia, continua trabalhando. Estamos todos em home office, mas trabalhando de maneira dedicada para atender os nossos clientes e para trazer para você também que acompanha o canal todas as novidades e os próximos acontecimentos. Eu desejo a você saúde e serenidade para enfrentarmos juntos esse momento tão desafiador para o Brasil e para o mundo.